Boa noite, igreja. É muito bom estar na casa do Senhor. Eu acredito que seu coração já está transbordando de alegria, de gratidão, porque a louvores faz isso. Nós sentimos mais perto do Senhor. Agora eu quero pedir a vocês fechar seus olhos. Vamos orar. Vamos conversar com Deus. Calmar nossas mentes. Peço ao Senhor falar conosco. Nosso Deus, muito obrigada por mais um domingo aqui, Deus. Obrigada por cada homem, cada mulher, cada adolescente, jovem presente aqui e por todos também presentes
pelo Facebook essa noite. Obrigada que nessa forma nós podemos juntar para meditar em Tua palavra, Deus. Que Teu Espírito, esse momento, age em nossos corações, Deus. Tira qualquer perturbação em nossas mentes, Deus. Qualquer preocupação, Deus. Que agora nós escuta Tua voz, Deus. E que não seja mais uma história que nós já sabemos, que nós só lendo, mas que essa história toca nossos corações. Mexe com nossas almas, Deus. Que nós não saímos aqui a mesma, Deus, a mesma forma. Que nós saímos com ainda mais gratidão por tudo que você fez por nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Próximo domingo, domingo de muita alegria mesmo, a celebração de Páscoa. Então, acredito que essa semana vocês estão preparando o seu coração por toda essa alegria de ressurreição de Jesus Cristo. Mas hoje mesmo, em preparação por isso, para o próximo domingo, eu queria que nós meditemos sobre um pouco daquela sexta-feira. Aquela sexta-feira. Os detalhes estão muitos detalhes mesmo, Mateus e Marcos, Lucas e João. Hoje, vamos dar um foco em Marcos, capítulo 15, versos 1 até 15. Agora eu vou ler 1 até 14. Marcos 15, 1 até 14 agora. Assim que amanheceu, os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes dos judeus e com os mestres da lei e com todo o conselho superior e fizeram os seus planos. Eles amarraram Jesus e o levaram e entregaram a Pilatos. Pilatos perguntou: você é rei dos judeus? Quem está dizendo isso é o Senhor, respondeu Jesus. E os chefes dos sacerdotes faziam muitas acusações contra ele. Então Pilatos fez outra pergunta: você não vai responder? Veja quantas acusações estão fazendo contra você. Porém, Jesus não disse mais nada. E Pilatos ficou muito admirado com isso. Em toda a festa da Páscoa, o governador costumava soltar um dos presos, a pedido do povo. Naquela ocasião, um homem chamado Barabás estava preso na cadeia junto com alguns homens que tinham matado algumas pessoas numa revolta. A multidão veio e começou a pedir que, como era o costume, Pilatos soltasse um preso. Então ele perguntou: vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Ele sabia muito bem que os chefes dos sacerdotes tinham inveja de Jesus e que era por isso que o haviam entregado a ele. Mas os chefes dos sacerdotes atiçaram o povo para que pedisse a Pilatos que, em vez de soltar Jesus, ele soltasse Barrabás. Pilatos falou outra vez com o povo. Ele perguntou: o que vocês querem que eu faça com este homem que vocês chamam de rei dos judeus? E eles gritaram: crucifica. Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritaram ainda mais alto: crucifica, crucifica. O ano é provavelmente 30 AD, a época é Páscoa.
cidade de Jerusalém, com certeza, estava cheio de líderes, cheio de visitantes judeus. E Jesus estava lá com os discípulos. E ele entrou com aquele desfile mesmo. Mas com o passar da semana, tudo começou a se voltar contra Jesus. Na quinta-feira, talvez vocês vão acompanhar a leitura, Jesus vai a Jardim, lembra? Jardim de Getsemane, onde ele vai orar. E bem cedo, na sexta-feira, nós estamos celebrando essa semana, Judas chegou com um pequeno exército para pegar Jesus. Detalhe, gente, importante. A verdade é que Jesus se entregou. Certo? Ele se entregou. Ele sabia a hora chegou. Ele sabia que seria crucificado em algumas horas. Nada foi uma surpresa por Cristo. Todo no calendário do Senhor. Mas antes da cruz, Jesus vai enfrentar o julgamento. Então, hoje à noite, vamos ver um pouco, uma parte desse julgamento. Eu tenho aqui, só para entender um pouco melhor, ele foi julgado pelo tribunal religioso judaico e também pelo tribunal civil romano. Eram 6 partes, gente. Não foi fácil. 6 partes. Aqui hoje à noite vamos olhar mais no final, mas Jesus realmente foi diante de Anás, Caifás, Sinédrio, Pilatos, Herodes e voltou para Pilatos de novo. 6 partes. É verdade, eles queriam se apressar e fazer bem antes da Páscoa. Então foi uma corre para fazer muito cedo, até um pouco escondido dos outros, porque o julgamento de Jesus foi um processo, gente, completamente injusto e ilegal também. A Bíblia diz, muitos disseram mentiras contra ele. Alguém já contou uma mentira contra você? Você sentiu? Muitos disseram mentiras contra ele, mas suas histórias não combinavam uma com as outras. Você talvez hoje à noite pode pensar que eles tinham Jesus em suas mãos. Mas não foi assim. Jesus estava, gente, no controle todos os momentos, todas as horas. Jesus estava no controle todo o tempo. E antes mesmo de prenderem Jesus, os líderes religiosos dos judeus já tinham decidido completamente que ele deveria realmente morrer. Já montou tudo. Desde o momento mesmo que Jesus começou o ministério, realmente aquele grupo, os líderes religiosos já estavam querendo que ele morreu, já estava desde o momento que Jesus começou o ministério. Eles não gostavam mesmo de Jesus apontando sua hipocrisia e afirmando ser Deus. Então, eles tentaram acusar Jesus de blasfêmia, que era punível mesmo com a morte. Mas eles tiveram que fazer Pilatos concordar com isso. Hoje à noite vamos pensar um pouco sobre esse homem, Pilatos. Mas ele é uma figura importante nessa história. Mas então aquele grupo arrumaram Jesus e levaram, entregaram a Pilatos. Quem era Pilatos? Bem, ele era governador da região da Judeia. Olha, gente, esse homem
Era um homem que manter paz naquela área, coletar impostos. Mas esse homem não gostava dos judeus. Ele nem gostava da cidade de Jerusalém. Ele morou na costa do outro lugar, mas ele foi para Jerusalém nos momentos que ele precisava. Mas ele não gostava dos judeus e os judeus não gostavam dele. Então, tive toda essa parte. Pilotos, com certeza, já ouviram tantos rumores que estava acontecendo. Viu as multidões e tudo. E agora, pilotos têm sua oportunidade para ver Jesus bem perto. Para ver quem é esse homem. Então, o texto mesmo começa, essa parte de pilotos, com perguntas dele. E ele queria saber mais. Então, aqui no verso 2, voltando ao texto, ele começa com a primeira pergunta. Você é rei dos judeus? Jesus respondeu. Quem está dizendo isso é o Senhor. Claro, Jesus era rei dos judeus. Mas Jesus era muito mais. Jesus era rei dos reis. O rei dos reis. O que ela estava pensando, um tipo de o rei militar, um rei político. Mas a reina de Jesus é celestial, eterno. A reina de Deus é sobrenatural. Mas então, Pilatos continua esse homem que parece primeiro cínico, depois moderno. Ele faz outra pergunta. E essa é escrito aqui, botei na tela que está em João. O que é a verdade? Quando você pensa nisso, eu penso, Jesus, que é a verdade, está bem na frente de Pilatos. E ele está perguntando o que é a verdade. Interessante. A verdade, ele podia até tocar. Podia tocar. Com certeza perto dele. Mas ele nem percebeu tanto que Jesus é verdade. Se você está aqui hoje, por acaso, e você está buscando a verdade, o que é verdade? Porque hoje em dia nós vivemos em muita fake news. Eu quero dizer para você, busca Jesus Cristo. Busca a palavra de Deus e você vai encontrar toda a verdade sobre humanidade, sobre vida, sobre morte, sobre céu, inferno, tudo. Busca a palavra, onde você vai encontrar. Então, no verso 4, Pilatos fez outra pergunta. Você não vai responder? Imagina, Jesus podia falar tantas coisas. Tantas coisas ele podia falar. Veja quantas acusações está fazendo contra você. Porém, nesse momento, Jesus não disse mais nada. Ele falou algumas coisas em outros textos, mas ficou quieta. E Pilatos ficou muito admirado com isso. Eu acho que Pilatos já viu tantas outras pessoas, criminais. Mas aqui, com certeza, Pilatos nunca tinha visto ninguém como Jesus Cristo. Ninguém. Quando ele olhou nos olhos de Jesus Cristo, ele não era olhos de homem louco, um homem fora de controle, um homem violento, nada disso. Eram olhos sinceros, olhos de amor, olhos também destemidos. Então, com certeza, ele sentiu uma coisa quando os olhos de Jesus batiam olhos
de Pilatos. Pilatos sabia que Jesus era inocente. Ele sabia. Ele declarou várias vezes. Até tem esse texto também, onde ele falou, não encontrei nele nenhuma culpa dessas coisas que vocês o acusam. Então, Pilatos mandou Jesus, lembra, à volta. Então, vai ver Herodes. Herodes também não viu nada errado. Viu que ele era falando a verdade. Então, Herodes manda ele na volta para Pilatos. E foi esse ping-pong, esse jogo. Eles não encontraram nenhuma falsidade, sabe por quê? Que Jesus é o Cordeiro perfeito. Nada dentro do coração de Jesus era errado. Imagina. Nenhuma hipocrisia, mentira, raiva. Jesus era o Cordeiro perfeito que morreu por nós. Então agora Pilatos está em uma forma apurros. Ele quer fazer o que é certo, mas não quer pagar nenhum preço. Ele quer uma saída fácil. Então ele começa a pensar no que eu vou fazer. Esse homem é inocente. Eu sou governador. O que pode fazer nessa parte? Mas Pilatos teve uma ideia, que é a época da Páscoa mesmo, ele podia libertar um prisioneiro. Então, a única coisa, aquele povo, a multidão precisava concordar. Então, entra essa cena aqui que nós lemos e Pilatos apresenta Jesus e ele apresenta também Barrabás. Os dois, imagina, Jesus em toda pureza, em frente da multidão, do lado de Barrabás. Quem é Barrabás? Uma pessoa que fez algumas coisas erradas, coisas pequenas? Não. Barrabás era um criminoso, terrorista, violento, um tipo de pessoa que ninguém queria ver esse homem livre nas ruas. Ninguém. Barrabás. Pilatos com certeza imaginou que eles escolheriam Barrabás. Mas, gente, aquela sexta-feira era tão estranha. Aquela sexta-feira foi um dia que parece que tudo estava de cabeça de baixo. Tudo estranho. Verso 9, a palavra fala, Pilatos perguntou, que vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Verso 11, mas os chefes dos sacerdotes achiçaram o povo para que pedisse a Pilatos que, em vez de soltar Jesus, ele soltasse Barrabás. E Pilatos mesmo, mais de uma vez, porque ele não está acreditando tudo o que está acontecendo, ele pergunta agora. E eles gritam, e mais gritaria, crucifica, mais alto, crucifica, tudo isso. Interessante, porque parece que a multidão também não respondeu imediatamente. Naquele momento, veio uma mensagem muito interessante da esposa de Pilatos. Lembra? Está em Mateus 27, verso 19. Olha aqui, preste atenção. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, ele está quase na hora para tomar decisão. A sua esposa lhe mandou o seguinte recado: não tenho nada a ver com esse homem inocente, porque esta noite, num sonho, eu sofri muito por causa dele. O sono foi muito impactante. Essa mulher conheceu muito Jesus? Acho que não.
Mas aquele sonho, gente, era tão forte que ela falou, olha, meu marido precisa saber. O que eu vejo aqui, realmente muitas vezes, Deus manda recados para nós. Muitas vezes. Através da palavra de Deus, através de um irmão em nossa igreja, muitas formas. Às vezes um sonho. Não é todos, mas com certeza esse sonho vem do Senhor. É uma coisa interessante que pilotos talvez parou um pouco. Olha, interessante esse sonho. Talvez ele parou, pensou, não sei, mas ele estava com pressa. Ele não podia pensar um fim de semana, eu vou dormir um pouco, vou pensar o que eu vou fazer. Ele precisava tomar uma decisão naquele momento. Então, infelizmente, e nesse lado olhando por ele, mas sabendo que foi a plano de Deus, ele ignorou o conselho dela completamente. A multidão gritando, crucifica, 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 muito alto. E nesse momento, muito intenso, os judeus jogaram seu trunfo. Jogaram. E no texto em João 19, verso 12, a multidão gritou, se o Senhor soltar esse homem, não é amigo do imperador, pois quem diz que é rei é inimigo do imperador. Então, talvez, com certeza, não foi palavras que Pilatos queria ouvir. Porque agora ele está encurralado nesse momento. Porque ele sabia que o imperador tinha espiões em todo lugar. E ele sabia que ele tomou uma decisão, talvez ele vai morrer logo, vai perder a carreira, tudo. Então, Pilatos, nesse momento, para parar, fazer um resumo antes de nós chegarmos ao fim, Pilatos, gente, nunca realmente entendeu Jesus muito bem. Mas ele nunca quis matá-lo, Jesus. Esse não foi o plano de Pilatos. E ele também não queria libertar um assassino. Ele sabia o que ele deve fazer. Ele sabia. Então, aquela sexta-feira, gente, Pilatos fez o que as autoridades judaicas queriam que ele fizesse. Ele condenou Jesus Cristo. Condenou. Mas a verdade, a poder por trás da morte de Jesus Cristo não era romano, não era judeu, não era Caifás, não era Pilatos, não era Herodes. Não, gente. A morte de Jesus Cristo foi o plano de Deus. Essa é essencial que nós entendemos isso. A morte de Cristo não foi um acidente. Tudo bem, o julgamento e todo esse tribunal, mas a verdade, o plano começou antes de Herodes nasceu, da Adão nasceu, foi o plano de Deus. E aqui tudo está acontecendo. Por que esse plano? Por que um plano tão brutal, tão triste? Por quê? Porque eu sou pecadora, você também. E Deus é santo. E a única forma você pode aproximar Deus, a única forma você pode ter um relacionamento com Deus que é santo, 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 é através do sacrifício de Jesus Cristo.
Não tem outra forma. Não tem. Então, seja grato. Seja grato por Deus por esse plano. Porque sem esse plano, sem Cristo morto na cruz, você vai passar a eternidade separado do Senhor. É pela fé nós somos salvos. Então, aquela sexta-feira aconteceu, gente, exatamente da maneira que Deus planejou. E que os profetas também, da maneira que eles falaram que vai acontecer. Jesus também falou antes tudo o que vai acontecer. Mas a história de Pilatos, gente, é cheia de tragédias. Primeiro, olha essa lista. Pilatos ignorou sua consciência. Tem gente que faz isso hoje também. Sabe o que precisa fazer. Sabe o que é certo. Sabe o que é errado. Mas ignora a consciência. Segundo, ele ignorou o bom conselho de sua esposa. Talvez alguém de vocês já tenha um bom conselho do seu marido, sua esposa, talvez sua filha. Está falando mais, sabe uma coisa? Você precisa de Jesus Cristo. A bom conselho. Talvez seu tio que já morreu com o Senhor. Mas você lembra bons conselhos. Você precisa de Cristo. Vai à igreja. Abre a palavra. Bons conselhos. Ele também queria agradar a multidão. Tem gente que não busca o Senhor, não quer entregar a vida. Não por causa da multidão, às vezes por uma pessoa. 3 pessoas. Quer agradar a gente, alguns amigos. O próprio natureza pecaminoso. Pilatos cedeu a medo. Ele escolheu o que era fácil em vez do que era certo. E ele queria salvar ele mesmo. Ele mesmo. A popularidade, a carreira, talvez o dinheiro guardado em vez de um homem inocente. E eu acho mais triste do que tudo esse último. Ele teve sua oportunidade e não a aproveitou. Sabe uma coisa, no final de todos os nossos cultos, nós sempre falamos, se você não conhece Jesus Cristo ainda, como seu Senhor e Salvador, aproveite essa oportunidade. Converse com Deus. Abre seu coração. Peça perdão por seus pecados. Uma oportunidade. E tem gente que escuta. Escute de novo. Escute de novo. Ignore o Espírito Santo. E saia pelas portas sem Jesus Cristo. É triste. Pilatos admirava Jesus de alguma forma, mas não o suficiente para acreditar nele. Então, no final da cena, quase, Pilatos aí mandou trazer água. Lavou as mãos diante da multidão e disse: eu não sou responsável pela morte deste homem. Isso é com vocês. Em outras palavras, nessa cerimônia que vem da cerimônia do Antigo Testamento, ele está tentando dizer: Jesus é inocente e ele também. Mas essa não foi a verdade. Jesus era inocente, mas Pilatos não era inocente. Ele também. E você também. Nós podemos ouvir aqui e falar: olha, Pilatos, terrível esse homem. A gente, nós somos pecadores. Cada um de nós. Já pensou em coisas erradas? Já tomaram atitudes erradas? Talvez foi hoje. Talvez você chegou aqui chateado, não quer perdoar uma pessoa. Nós somos iguais. Nós somos
pecadoras. E nós precisamos Salvador. Então, voltando para o nosso texto, Mateus 15, verso 15. Então, Pilatos, querendo agradar o povo, soltou Barrabás, como eles já haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Esse chicote, gente, era entrelaçado com pedaços de metais, às vezes com ossos, que rasgavam a pele, muitas vezes deixando os ossos e o intestino à mostra. Então, na mesma sexta-feira que isso aconteceu, aquela sexta-feira, Jesus enfrentou a cruz. Vamos pensar nisso. Eu acho os líderes religiosos, as governantes, Caifás, Pilatos, dormiram bem naquela noite. Porque talvez eles pensaram, olha, a vida voltaria normal. Amanhã, tudo tranquilo. Todos esperavam que Jesus fizesse o que os mortos costumam fazer. Permanecer mortos. Mas Jesus não permaneceu